Bom dia. Lucas 24, a partir do versículo 13. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Jesus já tinha sido preso, morto, ou seja, crucificado, tinha morrido na cruz, e já tinha ressuscitado. As mulheres já tinham visto ele, e agora, enquanto está aquele burburinho, aquela coisa em Jerusalém, só comentando a respeito destes fatos, uns afirmavam que ele era filho de Deus, o Messias, outros diziam que não, outros já falavam que ele tinha ressuscitado, outros diziam que não. Então, aquela polêmica. Alguns via ele simplesmente como um profeta. Então, o comentário que mais se falava em Jerusalém e arredores ali era sobre este assunto. E um dia que estava indo 2 discípulos de Jesus para uma aldeia, um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros ali de Jerusalém. E eu, inclusive, conversando este assunto. Esses 2 discípulos, um deles, que nós vamos ver, saber o nome dele mais à frente, que é o Cleopas. O outro não sabemos o nome. E possivelmente, acho que a única vez que nós vamos ver falar o nome de Cleopas é aqui. Ocorre que muitas vezes as pessoas imaginam que Jesus só tinha 12 discípulos. Mas não, Jesus teve vários discípulos. Sabemos a quantidade. Nós vemos lá, Nicodemos era um discípulo. Tem um outro senador também que era, acho que o José de Arimateia era discípulo, também era senador. Tem um outro que quando outros, que um deles foi escolhido para vir substituir o Judas Iscariotes, nós vemos isso lá em Atos. São vários, mas muitas das pessoas ficam fixadas nos 12. Sim, aqueles 12 que realmente representavam as 12 tribos e tudo mais, mas tinha vários outros discípulos, tá? E aqui estavam indo 2, indo para Emaús, caminhando, conversando a respeito destes fatos que tinham ocorrido, do que tinha acontecido com Jesus. E a bem da verdade, eles estavam indo tristes e decepcionados. Triste porque Jesus tinha morrido. E decepcionado porque eles, por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus com profundidade, eles entendiam, eles acreditavam que Jesus não ia passar pela morte, ia viver para sempre. E como Jesus tinha morrido, eles se decepcionaram, falaram, não, então não é o Filho de Deus. Isso nós estamos falando dos discípulos dele. Mas se eles tivessem lido a palavra de Deus, tivessem meditado nas Escrituras da época, ali nos profetas, eles teriam visto que Jesus, sim, é o Filho de Deus, e além do mais, que ele ia morrer, que era necessário que ele morresse, mas que ele ia ressuscitar como ressuscitou. Então, eles leiam desta maneira. Versículo 14 diz assim, e iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos, que é sobre isso. Enquanto trocavam ideias e discutiam,
o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Na estrada, caminhando ali, de repente, Jesus junta-se a eles estão conversando, falando sobre isso, e Jesus está caminhando com eles. Eles não reconheceram Jesus. Olha que não estão falando de estranho, eram discípulos de Jesus. Mas não reconheceram Jesus. Estavam cegos. A cegueira espiritual. Nós não podemos criticá-lo porque muitas das vezes também nós estamos com essa cegueira. Muitas das vezes Jesus está ao nosso lado. Ele está caminhando com nós e nós não reconhecemos. Muitas das vezes Jesus está falando com nós e nós não ouvimos, não entendemos, não compreendemos. Porque nós não meditamos na palavra, não meditamos no Evangelho. Muitas vezes é o Senhor Jesus está diante de nós, nos orientando, nos sugerindo, nos educando. Nós não aceitamos, mas ao contrário, nós reclamamos. Às vezes ele está nos consolando, mas nós teimamos em ficar tristes. Ficamos decepcionados. Não é possível o que está acontecendo. Não é assim. Eu estou sofrendo muito. É por isso. Às vezes Jesus está ali ao seu lado. Ele está dizendo, não é assim, é necessário que isso aconteça. Então é por isso que nós temos que abrir os nossos olhos. Digo, olhos espirituais. Meditar sempre no Evangelho para que possamos reconhecer Jesus. Para que nós possamos identificar Jesus. E ouvi-lo. E entender as coisas do reino. Porque as coisas do reino não se entendem, não é com o coração. Não é de maneira emotiva. Mas é pelo Evangelho. Não, mas porque eu acho, porque o meu coração diz. Não, o seu coração diz, não interessa. O coração é enganoso. Nós temos que observar o Evangelho. Como é que está? Como é que deve ser? Então, ele lhes questionou. O que vos preocupa e sobre o que ides discutido durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Estavam entristecidos. Jesus perguntou, vem cá, o que preocupa tanto vocês? O que vocês estão discutindo durante essa caminhada de vocês? Aí eles pararam, estavam tristes. Não era para estar triste, era para estar alegre. Jesus está vivo. Era para se alegrar, Jesus morreu, a missão dele se cumpriu aqui. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele nos deu condição de nós sermos perdoados. Os discípulos não eram para estar tristes. E nós vamos ver que Jesus vai chamar a atenção deles. Só que Jesus chega perguntando para que eles exteriorizem, eles expunham exatamente o que eles estão pensando. Jesus quer que eles confessem com a boca o que está acontecendo para que Jesus possa, então, exortá-los. O que vocês estão falando? O que vocês estão discutindo? A respeito de quê? Qual é o assunto? Estão discutindo sobre a morte de Jesus. Estão falando que estão tristes porque Jesus morreu. Estão olhando com olhos naturais. Como nós olhamos as coisas com olhos espirituais? Quando nós olhamos para o Evangelho. Quando nós meditamos no Evangelho. Se esses discípulos, se eles tivessem lido o livro dos profetas, o livro dos Salmos, se eles tivessem lido até mesmo o Pentateuco, ou aqueles livros que existiam na época, as Escrituras, eles saberiam que era necessário que Jesus passasse pela morte. Que tudo o que aconteceu já estava escrito, já estava revelado por Deus. Assim também como a ressurreição. E mais, se eles tivessem ouvido Jesus, porque inúmeras vezes Jesus falou não, que era necessário que ele morresse, mas que dentro de 3 dias ele ressuscitaria. Eles não ouviram.
Às vezes nós não ouvimos o Senhor, nós não queremos ouvir. Ah, nós somos sentimentalistas. Não. Falar em morte, não vai morrer, não. O diabo tentou fazer isso usando Pedro. Quando Pedro, Jesus falando que ia para Jerusalém, o que ia acontecer, que ele ia ser preso, crucificado, morto. Aí Pedro chama ele à parte e veio tentar recriminar Jesus. Falou, não, Senhor, não faz isso, não. Não vai acontecer nada disso com o Senhor, não. Sentimentalismo, coisa... nós chamamos humanoide, esse tipo de coisa. O que Jesus olhou para ele e falou, não, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque não cogitas as coisas do reino. Satanás usou Pedro para falar sobre isso. Você olha e fala, não, mas ele estava normal. Ele falou porque ele gostava de Jesus. Por ele amar Jesus, ele não queria que nada acontecesse, não queria que ele preocupasse. Não, nós temos que preocupar em viver o evangelho, em viver a palavra de Deus. Se a palavra de Deus vai acontecer, isso vai acontecer. Não adianta nós tentar usarmos o sentimento de maneira assim ou assado para falar que é diferente. Não. Então esses agora, a cegueira deles é porque eles esperavam que Jesus não passasse pela morte, não, que ele fosse viver eternamente. Mas se ele tivesse observado, tu saberia que Jesus tinha que passar pela morte. Ele tinha que vencer a morte, e ele venceu. Versículo 18. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Um deles, como eu disse, a única que identificaram aqui é o Cleopas, o outro nós não sabemos o nome. Esse Cleopas disse assim, mas vem cá, você é o único que, sei lá, está passando pelo Jerusalém, está ou de passagem, morador, caminhando, e você é o único que não sabe do que aconteceu. Porque todo mundo comenta, todo mundo sabe o que aconteceu. Será que você não está sabendo do que aconteceu? Você passou pelo Jerusalém, estava em Jerusalém, não ficou sabendo de nada dos fatos acontecidos agora lá? É esse o questionamento deles, de tão conhecido eram esses fatos, né? Que aconteceu com Jesus. Ao que ele lhes indagou, quais? Jesus perguntou, qual? O que foi? O que aconteceu? Jesus está interrogando, fazendo eles expor, para que Jesus possa exortá-lo. E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como chefe do sacerdote, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram por quando foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Aí Jesus pergunta quais, então eles começam a relatar. Falar, você não ficou sabendo, rapaz? Jesus Nazareno, que era um homem, um profeta de Deus, não fala que é filho de Deus, mas é um profeta. Os judeus até hoje veem Jesus como um profeta. Foi um grande profeta. É dessa maneira que eles veem. Como se fosse um Ezequiel, um Elias, um outro qualquer. Eles não veem ele como filho de Deus. Eles estão esperando ainda a vinda do Messias, do Salvador. Nós estamos esperando a segunda vinda dele. Aí,
Falou, não, Nazareno, e que era um homem firme, palavra, milagres, e como chefe, as autoridades, os chefes sacerdotes, o prenderam, e o mataram, crucificaram, ele morreu. E hoje é o terceiro dia, e nada aconteceu, apesar de tinha umas mulheres que são seguidoras junto com nós, elas foram lá ao sepulcro e falaram que não acharam ele. Diz elas que tiveram uma visão de anjos lá, mas depois que ela relatou isso, outros discípulos, foi no caso, depois nós ficamos sabendo, foi Pedro e João foram correndo lá no sepulcro, realmente não encontraram o corpo de Jesus, só estavam os lençóis lá, foi o que aconteceu. Mas mesmo assim eles não acreditavam. Nós acreditávamos que ele era a redenção, era o Salvador de Israel. Mas ele morreu e cadê? É isso que estão falando com o próprio Salvador. Estão falando com o próprio Filho de Deus. Estão falando com ele, não. Morreu. Nós pensávamos que Jesus ia trazer a redenção, a salvação para Israel. Mas não foi assim. Olha que estão falando, expondo os pensamentos deles para o próprio Senhor Jesus. Ou seja, eles estão expondo a incredulidade deles, as dúvidas, para o próprio Senhor Jesus. Por isso a cegueira, Jesus está ao lado deles, Jesus está conversando com eles, está falando com eles, e eles não reconheceram Jesus. Eles não reconhecem Jesus. Jesus andando com eles. Eles não reconhecem Jesus. Eles não sabiam que era Jesus. E Jesus estava ali ao lado deles. Não, porque nós esperávamos que ele seria a redenção, acreditar que ele que havia trazer a total redenção a Israel, a salvação, mas agora não adianta, tem 3 dias que ele morreu e nada. Já era. O nosso problema também, nós ficamos naquela, não. A promessa de Deus é que vai acontecer isso na minha vida. Já passou 1 dia, 2 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, e não aconteceu nada. Então isso não é de Deus. Nós gostamos de pensar assim. Não. É promessa de Deus meu casamento ser restaurado, mas já passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, e não aconteceu, então não é de Deus. Às vezes Deus quer outra coisa para mim. Nós procuramos sair fora da palavra, nós não meditamos na palavra de Deus. Temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. A palavra do Senhor fala que um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então não tem esse parâmetro nosso aqui, não, é 1 mês, é 2, não. Para Deus é diferente. Ele se move, faz tudo na eternidade. Nós no fator tempo. E às vezes nós estamos com Jesus ali, Jesus está ao nosso lado e fala, não, é isso que tinha que acontecer. E vai acontecer assim, assim. E nós não entendemos, nós não aceitamos, nós não concordamos. Temos que aprender mais do Senhor. Nós temos que aprender, ter prazer em desfrutar do Evangelho. Você meditar, aparecer, meditar, buscar o Senhor, porque Jesus é o Evangelho, Ele fala com nós do Evangelho. Ele está junto com nós. Ele está falando com nós. Às vezes nós não estamos vendo. Nós não estamos ouvindo. Mas Ele está aqui. Ele está andando com nós, está falando com nós. Basta nós querermos ouvir. Depois que eles falaram tudo isso com Jesus, aí Jesus então respondeu, versículo 25. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimentos. Aí não sei como é que Jesus começa a falar com eles.
ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ó tolos de entendimentos, por que vocês não acreditam em tudo que os profetas já tinham falado? Já estava lá nas escrituras, lá do profeta Ezequiel, Isaías, Jeremias, Amós, Abacuque, Joel, há tantos profetas, todos eles já tinham falado, relatado. Deus está falando ó tolos, ou bobos de coração. Tolos de entendimento, lentos de coração. Porque não entenderam, porque vocês não entenderam ainda a palavra. Você não entendeu tudo que tinha que acontecer? Por que agora vocês estão tristes, estão lamentando que aconteceu isso? Mas era previsto que isso acontecesse. Jesus veio, ele sabia que ele ia ser preso, ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele ia morrer. Ele disse isso várias vezes para os discípulos, olha, vai acontecer assim. Agora, quando acontece exatamente como ele falou, ele se entristece, não, ele morreu, não tem mais jeito. Essa falta de fé, falta de querer acreditar no Evangelho, querer acreditar na palavra. Não esqueça que Jesus é o Evangelho. E Jesus continua, no versículo 26. Ele diz mais, ora, não era imprescindível que Cristo padecesse para que entrasse em sua glória? Falou, não era necessário, não tinha que acontecer que Cristo padecesse, ou seja, sofresse, fosse humilhado, crucificado ou morresse para que ele entrasse na glória? Não era isso que estava na Escritura? Então, versículo 27, então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aí Jesus pegou, deu uma lição neles. Começou a falar, falou, olha, começou lá desde Moisés. Ele veio falando. Falou nos Salmos, falou nos Provérbios, falou em todos esses profetas, e foi falando tudo que eles tinham falado, estava na Bíblia, estava nas Escrituras, que falava a respeito dele. Falava-se que ele viria ao mundo. Falava-se que ele iria padecer, que ele iria sofrer, que ele iria ser humilhado, escarrado, ia ser preso, e que ele iria morrer. Mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E ele ressuscitou. Agora ele mesmo, o Cristo ressurreto, está falando com eles, está chamando a atenção deles, está ensinando a eles a Escritura, está exortando. Você vê que ele já chega, Jesus, mesmo exortando, Jesus ressurreto, eles chamam ele de cara logo de tolos de entendimento. Nós somos tolos de entendimento, não podemos criticar não. Porque nós queremos as coisas do nosso jeito, nós gostamos de fazer orações pedindo alguma coisa do nosso jeito. Porque Deus é bom, que Deus é amor. Mas como é que ele diz na palavra de Deus? Como é que ele diz no seu evangelho? Vai nos acontecer, vai passar de acordo com no evangelho. Não vai ser diferente, não. Aquilo que está vai acontecer. Está na palavra. Então Jesus explanou ali todas as escrituras, mostrando, não estava escrito assim, está escrito assim, todo meu respeito. Então, por que vocês não entenderam? Por que vocês não viram? Estão tristes à toa. Então foi. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada seguindo mais à frente. Passaram, aí quando chegaram em Emaús,
ali era a casa onde eles iam. E Jesus deu a entender que ia continuar seguindo a caminhada. E olha que até agora Jesus explanou o evangelho, falou tudo para eles. E eles não abriram os olhos, eles não reconheceram Jesus. Jesus explanou toda a palavra, toda a escritura, com grande conhecimento, mas mesmo assim eles não reconheceram Jesus. Quantas vezes nós pegamos a Bíblia, lemos até de qualquer maneira, lemos porque estamos tristes, lemos porque estamos querendo uma resposta, estamos chateados e tudo, mas nós não estamos buscando ouvir Jesus. Porque às vezes o que ele nos fala nós não queremos ouvir. É triste, é chato, não queremos. Mas às vezes, ele já nos deu a resposta aqui. Temos que aceitar. Não é agir pelo coração, não. Tem que acontecer o sofrimento, que aconteça. Ah, mas a palavra diz que isso tem que ser assim, então é. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde, o dia está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. Jesus tinha dado a entender que ia continuar em frente, a ponto de caminhada, mas eles chamaram e falaram, não, pai, já está tarde, entra com nós, fica aí, passa a noite com nós, amanhã você sai a caminhada. Fica com nós essa noite, entra, já está tarde. Aí insistiram muito, Jesus então aceitou. Então Jesus aceitou. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Eles insistiram, estão dizendo, não entra, fica, já é tarde, já tudo bem. Aí Jesus ficou. Aí na hora da janta, da ceia ali, todo mundo na mesa, aí Jesus vai abençoar o alimento. Quando Jesus pega e abençoa ali os alimentos, as escamas caem dos olhos dele, a cegueira passa e eles reconhecem então Jesus. Aí que eles foram ver que é Jesus. Quando eles viram que era Jesus, Jesus desapareceu. Foi embora. O que tinha Jesus fazer, ele já fez. A missão dele já tinha dado. Ele já tinha exortado, tinha ensinado aqueles ali. Então ele foi embora. Ou seja, durante toda a caminhada eles não reconheceram Jesus. Durante toda a caminhada eles falaram com Jesus e não sabiam que era ele. Jesus ensinou as escrituras e eles não sabiam que era ele. Só agora, quando Jesus abençoou o alimento, é que eles perceberam que era Jesus. E olha aqui, vê? No mesmo instante, eles abriram os olhos e eles reconheceram, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. E questionaram-se entre si. Porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as escrituras? Não queimava os nossos corações. Que é isso, rapaz? Nós estávamos andando com Jesus, no meio do caminho ali, ele nos explicando as escrituras, nos ensinando, não queimava o nosso coração, nós não conseguimos perceber, não entendemos que era o Senhor. Era para ser entendido, era para ter percebido. A maneira como Jesus expressou, como mostrou, como falou do seu evangelho, da palavra. Às vezes nós estamos querendo uma resposta de maneira diferente. Mas Jesus está ao nosso lado, ele está falando, ele está mostrando as escrituras, ele está mostrando como nós devemos ser, como nós devemos proceder. E nós não queremos. Não queremos porque às vezes não nos é conveniente. Não nos é conveniente. Pode trazer dor, pode trazer sofrimento, nós queremos de outra maneira. Mas Jesus está ali. Ele está falando. Às vezes, quando nós vamos perceber que foi Jesus que falou, aí é tarde.
Aí Jesus já não está mais perto. Aí Jesus já foi embora. Aí Jesus já partiu. Ele já desapareceu. E questionaram entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 outros seguidores com eles, os quais anunciavam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Então eles foram, quando ficaram naquilo, retornaram então logo para Jerusalém, foram contar aos irmãos. Quando chegaram lá, os irmãos falaram, não, Jesus já realmente ressuscitou, ele já apareceu para Simão, que é Simão Pedro. E eles também contaram como Jesus tinha aparecido para eles. Eu quero dizer que Jesus tem aparecido para nós o tempo todo. Ele está aqui. Nós temos que aprender a reconhecê-lo. Nós temos que, quando estamos andando com ele, mas vamos reconhecê-lo. Nós temos que aprender a ouvi-lo. Isso que é necessário. Nós lemos hoje Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.